Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro agora, estamos na onda do Mounjaro, que até música tá rolando aí de artista local. Pois é, cresceu muito em todo o Brasil e por auxiliarem no emagrecimento, especialmente com o uso de substâncias como a semaglutida e a tirzepatida. Mas agora a Anvisa publicou novas regras que restringem a manipulação de substâncias em farmácias, impactando diretamente pacientes e profissionais de saúde. Então vamos entender o que muda na prática. Vamos conversar agora com o Dr. Djairo Araújo, ele que é médico com atuação em nutrologia e medicina esportiva. Doutor Djairo, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Mix. Primeiramente vamos entender, né, o que é que motivou a Anvisa a criar essas novas regras sobre os medicamentos injetáveis manipulados voltados ao emagrecimento. Isso não tem nada a ver, e é bom deixar claro, com as canetas que são vendidas nas farmácias regulares, né? Isso, bom dia Thaís, bom dia Marcos, é uma satisfação estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante e tão relevante. O que é que acontece? Nós temos as medicações como você falou, inicialmente nós tínhamos a liraglutida, que inicialmente não, nós ainda temos que é o Saxenda e o Victoza, depois evoluímos para a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, e chegamos agora no Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, essas medicações, elas têm substâncias bases, que são as substâncias que agem atuando no emagrecimento. E essas substâncias, elas são extremamente complexas, de estudos de anos em laboratórios de renome. E o que foi que a Anvisa fez? Ela determinou que as únicas medicações que pudessem ser vendidas no nosso país sejam essas medicações desses laboratórios que foram certificados pela própria Anvisa. O que era que estava acontecendo aqui no nosso país? Farmácias de manipulação que pegavam essas medicações extremamente complexas, que precisam de condições para armazenamento e manipulação, como temperatura, pressão, armazenamento, a própria questão sanitária, e não cumpriam essas regras e levavam ao consumidor final, ao paciente, produtos de baixa qualidade que colocam em risco a vida dos nossos pacientes com relação ao uso dessas medicações. A gente tem umas diferenças nesse despacho que saiu no dia 22 de agosto de 2025, que foi o despacho número 97. Que ele coloca que a única medicação que poderia ser manipulada seria a tirzepatida, em alguns casos específicos e com a própria autorização da Anvisa. Mas por quê? Porque a semaglutida, existem dois tipos de molécula que a gente basicamente tem, que são as moléculas biológicas e as sintéticas. O Ozempic, ele é composto de molécula biológica e o Mounjaro, ele é composto de uma molécula sintética. E qual seria basicamente a diferença? A sintética a gente consegue manipular, a biológica não. Mas a sintética, mesmo para ela ser manipulada, precisa ter condições rigorosas que atendam às necessidades da nossa agência reguladora, né, que é a Anvisa, para que isso não coloque em risco a vida das pessoas que estão fazendo uso dessas medicações. Agora, doutor Djairo, é claro que a gente está diante de uma nova tecnologia, né? E isso é que é o importante, é que temos a tecnologia para tentar fazer as pessoas perderem peso com o acompanhamento correto, que tem que começar, obviamente, pelo profissional de saúde. Mas o fato delas ter se tornado muito acessível, e uma das preocupações foi essa também em relação à venda, ela está disponível lá no balcão da farmácia e tem pessoas que estão se automedicando ou tendo acesso a produtos que não têm o nível de regularidade exigido, inclusive, pela própria Anvisa. Quais os riscos para essas pessoas? Os riscos, eles são basicamente relacionados a qualquer outra medicação que você faz uso sem acompanhamento médico. Mas nós temos um agravante. São medicações injetáveis que, por exemplo, o Mounjaro, ele é de aplicação semanal. Se você fizer o uso de uma dosagem superior, que muita gente, por exemplo, a gente inicia a dose do Mounjaro com 2,5 miligramas. A gente tem... não tem na farmácia, então eu vou começar com 5. A gente tem um risco de complicações, como por exemplo a cetoacidose, que há uma queima tão grande de gordura que você desenvolve um quadro semelhante ao paciente diabético que precisa ser internado até em UTI. Então, o que é que acontece? Quando a gente faz uso dessas medicações, a gente, sem um acompanhamento profissional e sem a necessidade estabelecida, a gente está se expondo a riscos extremamente
desnecessários que a gente poderia ter reduzido se a gente tivesse um acompanhamento. Vamos falar no popular, pode matar? Pode. Pode levar a quadros gravíssimos, né? Inclusive de pancreatite, se tomar uma superdosagem do próprio Monjauro. Os hospitais têm recebido, inclusive aqui em Maceió, pacientes com esse quadro por ingestão de dosagem acima do tolerável pelo paciente. Imagina você tomar 15 miligramas, 20 miligramas de uma só vez, um paciente que não tem ainda o início do tratamento. Thaís, eu vou te dar outro exemplo mais simples, o próprio Ozempic. Pessoas que chegam ao hospital com quadros de constipação intestinal que precisam fazer lavagem intestinal. O que é isso? As fezes ficam tão ressecadas, o intestino ele fica tão lento que a pessoa não consegue evacuar, não consegue fazer cocô. Então precisa ir para o hospital. Então assim, a gente tem efeitos mais simples, entre aspas, né, que são efeitos complicados que precisa você ir para um hospital, até efeitos mais complexos que podem levar você até um leito de UTI. Isso é terrível, né? É assustador, algo assim, em busca, né, de saúde, em alguns casos pela estética, né? Doutor Dejário, qual é a principal recomendação? É começar desde o início esse tratamento para a perda de peso de forma acompanhada pelo profissional, porque a depender do quadro de cada paciente, que é individualizado, o senhor vai fazer o receito ou não dessa medicação. É assim que funciona, e para ter acesso em locais devidamente distintos no tocante à venda desse produto também. Perfeito. Você tinha falado antes, Marco, da questão da automedicação, e foi justamente por isso que também nós temos uma nova determinação que o paciente só consegue pegar a medicação com um receituário. Assim como você faz a retirada de antibiótico, essas medicações elas agora não precisam ter as receitas retidas na farmácia. Então, qual seria o primeiro passo? Você procurar o atendimento médico, porque nem todo mundo precisa fazer o uso dessas medicações. Então, um médico capacitado, especialista, competente, ele vai avaliar se você precisa ou não tomar essas medicações. A receita está na sua mão e em farmácias oficiais, farmácias que você vê que haja credibilidade. E chegar no balcão e você fazer a compra da medicação, assinar, fazer tudo como manda. Retendo a receita. Com toda certeza, porque a gente tem anúncios na internet, anúncios de diversas formas, laboratórios já fechados, como você mesmo havia falado. Então, assim, a gente precisa ter segurança do que a gente está fazendo uso, do que a gente está colocando no nosso corpo. Porque o desfecho ele pode ser catastrófico. Doutor Dejário, o que leva as pessoas às farmácias de manipulação em busca desse tipo de medicamento? É o preço? É a facilidade de ter um medicamento com dosagem maior, com um volume maior? O que leva essas pessoas à farmácia? Porque já que o medicamento vende com mais facilidade na farmácia regular, por que manipular? Então essa é uma dúvida frequente. Essa é uma dúvida super válida. Nós vivemos em um país que a renda da população ela é baixa. Então, é mais fácil, entre aspas, acreditar em promessas milagrosas de você conseguir comprar uma medicação que ela tem um custo elevado, mas então você acaba indo pela opinião popular, de você achar que você vai conseguir resolver aquele problema de uma maneira mais fácil. Só que é completamente diferente, porque nesse momento você está colocando a sua vida em risco. Tem pessoas vendendo aí, né, nesses laboratórios ilegais, trocam as substâncias, colocam insulina no lugar da medicação. Então, você acaba evoluindo com um quadro de hipoglicemia severa, que é quando a sua glicose ela baixa tanto no seu organismo que isso pode levar ao óbito, à morte. Então, quando o preço está lá embaixo, já desconfie também, você, né? Nesse caso, você tem que ser extremamente rigoroso. Ou você toma do jeito certo, ou você não toma. Procure outras maneiras, mas sempre com acompanhamento profissional e que caiba no seu bolso. Porque não adianta eu chegar aqui, você só vai poder tomar essa medicação. A gente tem um arsenal terapêutico gigantesco ao nosso favor para que a gente possa prescrever para o nosso paciente de acordo com a condição financeira que ele tem. Inclusive, a gente teve uma perda recente com relação à possibilidade de ter esses medicamentos no SUS. Houve um bloqueio, né,
por questões orçamentárias, né, que foi passada pelo governo, de que essas medicações não seriam disponibilizadas no momento pelo SUS, o que seria um avanço gigantesco no tratamento da obesidade do nosso país. A gente espera, né, as diversas entidades médicas estão se mobilizando para tentar reverter isso de alguma forma, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essas medicações e tratar a obesidade, que é uma doença crônica e de extremamente relevância. Há a possibilidade, inclusive, de quebra de patente, né? E os laboratórios brasileiros produzirem também com valores diferenciados. Esse assunto não se esgota aqui. O Djairo Araújo, médico com atuação nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, continua acompanhando essa mudança de comportamento, né? De você que nos ouve a partir de agora. Mas é como ele bem colocou, a gente vive um período de moda, então está na moda buscar a injeção. Mas existem vários outros medicamentos e acompanhamento profissional que pode levar você ao objetivo, que é da perda de peso com saúde, tá? A gente quer que você perca peso, não quer que você perca a vida, né? Isso não existe. E é como ele falou, promoção de internet, de Instagram, não é verdadeira. Quase sempre tem alguém ali manipulando para ganhar muito dinheiro em cima da sua expectativa de emagrecimento, tá? Não engorde os bolsos dos fraudadores, tá? Então, uma dica que a gente dá para você. Doutor Djairo, obrigado pela presença. Como a gente falou, continue acompanhando. Qualquer fato novo, será um prazer voltar a conversar com um amigo. Tenha um bom dia, boa semana. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Agora, 6h38, vamos fazer um rápido intervalo. Esse assunto rende papo, né, Marcos? É muita dúvida, a medicação se popularizou demais. Eu diria até que tem pessoas que estão banalizando esse tipo de medicamento, utilizando sem necessidade. Quando pessoas que precisam evitar, né, ir para uma mesa de cirurgia para fazer um tratamento como esse, não tem condição nem acesso à medicação. Algumas pessoas que me encontraram, né, falou, cara, você diminui o peso, tal, tá usando caneta, eu disse, só que eu continuo usando a mesma, a Bic, né, a Bic, é a única caneta que eu uso. É mudança de alimentação, entendeu? Mudança do hábito alimentar, dormir bem, isso é importante, né? E não adianta, incluir Marcos, atividade física, isso faz diferença. Não adianta você tomar uma medicação, fazer um tratamento e manter os mesmos hábitos. Então, realmente tem que mudar. Vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo.